Segundo Reis. Depois da morte de Acabe, Moab revoltou-se contra Israel. Ocosias caiu da sacada de seu aposento em Saméria e adoeceu. Enviou mensageiros, dizendo-lhes, ide consultar Baal-zebub, deus de Acaron, para saber se ficarei curado deste mal. Mas o anjo de Deus disse a Elias, o tesbita, levanta-te e vai ao encontro dos mensageiros do rei de Saméria, e dize-lhes, porventura não há um Deus em Israel, para irdes consultar Baal-zebub, deus de Acaron. Por isso, assim diz Deus, não descerás do leito ao qual subiste, mas com certeza morrerás. E Elias partiu. Os mensageiros voltaram para junto de Ocosias, que lhes perguntou, por que voltastes? Responderam-lhe, veio ao nosso encontro um homem, que nos disse, ide, voltai para junto do rei que vos enviou e dizei-lhe, assim fala Deus. Porventura não há um Deus em Israel, para mandares consultar Baal-zebub, deus de Acaron. Por isso, não descerás do leito ao qual subiste, mas com certeza morrerás. Perguntou-lhes Ocosias, que aparência tinha o homem que veio ao vosso encontro e vos disse essas palavras? Responderam-lhe, era um homem vestido de pelos e com um cinto de couro ao redor dos rins. E disse o rei, é Elias, o tesbita. Enviou-lhe um chefe de 50 com seus 50 comandados, o qual subiu até ele e ele estava sentado no alto da montanha e lhe disse, homem de Deus. O rei ordenou, desce. Elias respondeu e disse ao chefe dos 50, se eu sou um homem de Deus, que desça fogo do céu e te devora a ti e aos teus 50, e um fogo desceu do céu e o devorou, a ele e aos seus 50. O rei enviou de novo outro chefe de 50 com seus 50 comandados, o qual subiu e lhe disse, homem de Deus. O rei ordenou, desce depressa. Elias respondeu, se eu sou um homem de Deus, que desça fogo do céu e te devora a ti e aos teus 50, e um fogo desceu do céu e o devorou, a ele e aos seus 50. O rei tornou a mandar um chefe de 50 com seus 50 comandados. Esse terceiro chefe subiu, dobrou os joelhos diante de Elias e suplicou-lhe assim, o homem de Deus. Que tenham algum valor a teus olhos a minha vida e a destes teus 50 servos. Caiu fogo e devorou os dois primeiros chefes de 50 com seus comandados, mas agora, que a minha vida tenha algum valor a teus olhos. O anjo de Deus disse a Elias, desce com ele, não o temas. Ele se levantou, desceu com ele e foi ter com o rei, a quem disse, assim fala Deus. Por teres enviado mensageiros para consultar Baal-zebub, deus de Acaron, não descerás do leito ao qual subiste, mas com certeza morrerás. E ele morreu, conforme a palavra de Deus, pronunciada por Elias. Jorão, seu irmão, tornou-se rei em seu lugar, no segundo ano de Jorão, filho de Josafá, rei de Judá, uma vez que ele não tinha filhos. O resto da história de Ocosias e seus feitos, não está tudo escrito no livro dos Anais dos Reis de Israel. Sexta. O ciclo de Eliseu. Inicius Elias é arrebatado ao céu e Eliseu lhe sucede. Eis o que aconteceu quando Deus arrebatou Elias ao céu no turbilhão. Elias e Eliseu partiram de Gilgal, e Elias disse a Eliseu, fica aqui, pois Deus me enviou até Betel. Mas Eliseu respondeu, tão certo como Deus vive e tu vives, não te deixarei. E desceram a Betel. Os irmãos profetas que moravam em Betel foram ao encontro de Eliseu e disseram-lhe, sabes que hoje Deus vai levar teu mestre por sobre tua cabeça? Ele respondeu, sei, calai-vos. Elias lhe disse, Eliseu, fica aqui, pois Deus me envia só até Jericó. Mas ele respondeu, tão certo como Deus vive e tu vives, não te deixarei. E foram para Jericó. Os irmãos profetas que moravam em Jericó aproximaram-se de Eliseu e lhe disseram, sabes que hoje Deus vai levar teu mestre por sobre tua cabeça? Ele respondeu, sei, calai-vos. Elias lhe disse, fica aqui, pois Deus me envia só até o Jordão. Mas ele respondeu, tão certo como Deus vive e tu vives, não te deixarei. E partiram os dois juntos. 50 irmãos profetas foram também e ficaram parados à distância, ao longe, enquanto eles dois se detinham à beira do Jordão. Então Elias tomou seu manto, enrolou-o e bateu com ele nas águas, que se dividiram de um lado e de outro, de modo que ambos passaram a pé enxuto. Depois que passaram, Elias disse a Eliseu, pede o que queres que eu faça por ti antes de ser arrebatado da tua presença. E Eliseu respondeu, que me seja dada uma dupla porção do teu espírito.
Elias respondeu: pedeis uma coisa difícil, todavia, se me vaias ao ser arrebatado da tua presença, isso te será concedido, caso contrário, isso não te será dado. E aconteceu que, enquanto andavam e conversavam, eis que um carro de fogo e cavalos de fogo os separaram um do outro, e Elias subiu ao céu no turbilhão. Eliseu olhava e gritava: Meu pai! Meu pai! Carro e cavalaria de Israel! Depois não mais o viu e, tomando suas vestes, rasgou-as em duas. Apanhou o manto de Elias, que havia caído, e voltou para a beira do Jordão, onde ficou. Tomou o manto de Elias e bateu com ele nas águas, dizendo: Onde está Deus, o Deus de Elias? Bateu nas águas, que se dividiram de um lado e de outro, e Eliseu atravessou o rio. Os irmãos profetas viram-no à distância e disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram ao seu encontro e se prostraram por terra, diante dele. Disseram-lhe: Há aqui com teus servos 50 homens valentes. Permite que saiam à procura de teu mestre, talvez o Espírito de Deus o tenha arrebatado e lançado sobre algum monte ou em algum vale. Mas ele respondeu: Não mandeis ninguém. Mas eles o importunaram a ponto de aborrecê-lo, e, então, disse: Mandai. Mandaram, pois, 50 homens, que procuraram Elias. Durante 3 dias, sem encontrá-lo. Voltaram para junto de Eliseu, que tinha ficado em Jericó, o qual lhes disse: Não vos dissera eu que não fosseis. 2 milagres de Eliseu. Os homens da cidade disseram a Eliseu: A cidade tem um ambiente agradável, como bem pode ver o meu senhor, mas suas águas são ruins e tornam o país estéril. Disse ele: Trazei-me um prato novo e ponde nele sal, e eles lhe o trouxeram. Ele foi à fonte das águas, lançou-lhe sal e disse: Assim fala Deus, eu saneio estas águas e elas não mais causarão nem morte nem esterilidade. E as águas se tornaram sadias até hoje, segundo a palavra que Eliseu pronunciara. De lá subiu a Betel. Ao subir pelo caminho, uns rapazinhos que saíram da cidade zombaram dele, dizendo: Sobe, careca! Sobe, careca! Eliseu virou-se, olhou para eles e os amaldiçoou em nome de Deus. Então saíram do bosque 2 essas e despedaçaram 42 deles. Dali foi para o Monte Carmelo e depois voltou para Saméria. A guerra moabita. Reinado de Jorão em Israel, Ifem, no 18º ano de Josafá, rei de Judá. Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Saméria e reinou 12 anos. Fez o mal aos olhos de Deus, não, porém, como seu pai e sua mãe, pois derrubou a estela de Baal que seu pai tinha feito. Mas continuou apegado aos pecados que Jeroboão, filho de Nabat, fez Israel cometer e deles não se apartou. Expedição de Israel e de Judá contra Moab. Mesa, rei de Moab, era criador de gado e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com sua lã, mas quando morreu Acabe, o rei de Moab revoltou-se contra o rei de Israel. Naquele tempo, o rei Jorão saiu de Saméria e passou revista a todo o Israel. Depois mandou dizer ao rei de Judá: O rei de Moab revoltou-se contra mim, queres vir comigo para combater contra Moab? O rei de Judá respondeu: Irei, a batalha será a mesma para mim como para ti, para meu povo como para teu povo, para meus cavalos como para os teus. E perguntou: Por qual caminho subiremos? E o outro respondeu: Pelo caminho do deserto de Idam. O rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Idam partiram. Depois de darem uma volta de 7 dias de marcha, faltou água para o exército e para os animais que o seguiam. O rei de Israel exclamou: Ai de nós! Deus reuniu-nos, os 3 reis, para entregar-nos nas mãos de Moab. Mas o rei de Judá disse: Acaso não existe aqui um profeta de Deus, para podermos consultar Deus por seu intermédio? Então um dos servos do rei de Israel respondeu: Está aqui Eliseu, filho de Safate, que derramava água nas mãos de Elias. Então o rei de Judá disse: A palavra de Deus está com ele. Desceram, pois, até ele o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Idam. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: Que tenho eu a ver contigo? Vai procurar os profetas de teu pai e os profetas de tua mãe. O rei de Israel respondeu-lhe: Não? É que Deus reuniu-nos, os 3 reis, para entregar-nos nas mãos de Moab. Eliseu retrucou: Pela vida de Deus dos exércitos, a quem sirvo, se não fosse em atenção ao rei de Judá, eu não te daria atenção, nem sequer olharia para ti.
No entanto, trazei-me agora um tocador de lira. Ora, enquanto o músico tocava, a mão de Deus veio sobre Eliseu, que disse: Assim fala Deus, cavai neste vale fossos e mais fossos, pois assim fala Deus, não vereis vento, nem vereis chuva, mas este vale se encherá de água e bebereis, vós, vossas tropas e vossos animais de carga. Mas isto é ainda pouco aos olhos de Deus, pois ele entregará Moabe em vossas mãos. Destruireis todas as cidades fortificadas, cortareis todas as árvores frutíferas, tapareis todas as nascentes e cobrireis de pedras todos os campos férteis. E aconteceu que, na manhã seguinte, na hora da apresentação da oferenda, eis que veio água da direção de Idam e a região ficou alagada. Quando os moabitas souberam que aqueles reis tinham vindo atacá-los, convocaram todos os que tinham idade para pegarem armas e tomaram posição na fronteira. De manhã, quando eles se levantaram e o sol brilhou sobre as águas, os moabitas viram de longe as águas, vermelhas como sangue. Disseram: É sangue. Certamente aqueles reis lutaram entre si e se mataram uns aos outros. E agora, Moabe, a pilhagem. Mas quando eles chegaram ao acampamento dos israelitas, estes se ergueram e derrotaram os moabitas, que fugiram diante deles, e eles avançaram, dizimando os moabitas. Destruíram as cidades, cada um lançou uma pedra em todos os melhores campos para os cobrir, taparam todas as nascentes e cortaram todas as árvores frutíferas. Restou apenas Quihares, os fundibulários a cercaram e a atacaram. Quando o rei de Moabe viu que não podia sustentar o combate, tomou consigo 700 homens armados de espada para abrir uma passagem e chegar até o rei de Eram, mas não o conseguiram. Tomando, então, seu filho primogênito, que devia suceder-lhe no trono, ofereceu-o em holocausto sobre a muralha. E houve uma grande cólera contra os israelitas, que se retiraram e voltaram para sua terra. Alguns milagres de Eliseu. O óleo da viúva, a mulher de um dos irmãos profetas, suplicou a Eliseu, dizendo: Teu servo, meu marido, morreu, e bem sabes que teu servo teme a Deus. Ora, veio o credor para tomar meus 2 filhos e fazê-los escravos. Eliseu lhe disse: Que posso fazer por ti? Dize-me, que tens em casa? Respondeu ela: Tua serva nada tem em casa, a não ser um vaso de óleo. Então, ele ordenou: Vai e pede emprestadas a todos os teus vizinhos ânforas vazias em grande quantidade. Depois entra, fecha a porta atrás de ti e de teus filhos e derrama óleo em todas essas ânforas, pondo-as de lado à medida que forem ficando cheias. Ela retirou-se e fechou a porta atrás dela e dos filhos, estes lhe apresentavam as ânforas e ela as enchia. Ora, quando as ânforas ficaram cheias, ela disse a seu filho: Traze mais uma, mas ele respondeu: Não há mais nenhuma, então o óleo parou de correr. Ela foi informar o homem de Deus, o qual disse: Vai, vende esse óleo e paga tua dívida e vivereis, tu e teus filhos, do que restar. Eliseu, a sunamita e seu filho. Certo dia, Eliseu passava por Sunam e uma mulher rica que lá morava o convidou para uma refeição. Depois, cada vez que passava por ali, ia até lá para comer. Ela disse a seu marido: Olha, sei que é um santo homem de Deus este que passa sempre por nossa casa. Façamos para ele, no terraço, um quarto de tijolos, com cama, mesa, cadeira e lâmpada. Quando vier à nossa casa, ele se acomodará lá. Passando um dia por ali, retirou-se ao quarto do terraço e se deitou. Disse a seu servo Geze: Chama essa sunamita. Chamou-a e ela veio à sua presença. Eliseu prosseguiu: Dize-lhe: Tu nos trataste com todo desvelo. Que podemos fazer por ti? Queres que eu interceda por ti junto ao rei ou junto ao chefe do exército? Mas ela respondeu: Vivo no meio do meu povo. Eliseu perguntou: Então, que eu poderia fazer por ela? Geze respondeu: Ela não tem filhos e seu marido já é idoso. Disse Eliseu: Chama-a. O servo a chamou e ela apareceu na porta. E ele disse: Daqui a um ano, nesta mesma época, terás um filho nos braços. Mas ela retrucou: Não, meu senhor, não enganes tua serva. E a mulher concebeu e deu à luz um filho na mesma época que Eliseu lhe havia dito. O menino cresceu. Certo dia, foi ter com o pai junto dos ceifadores e disse a seu pai: Ai, minha cabeça! Ai, minha cabeça! E o pai ordenou a um dos servos: Leva-o para junto da mãe dele.
Este o tomou e o conduziu à mãe. O menino ficou nos joelhos da mãe até o meio-dia e depois morreu. Ela subiu, colocou o menino sobre o leito do homem de Deus, fechou a porta atrás de si e saiu. Chamou o marido e disse-lhe: Manda-me um dos servos com uma jumenta, vou depressa à casa do homem de Deus e volto. Perguntou-lhe ele: Por que vais ter com ele hoje? Não é Neumênia nem sábado. Mas ela respondeu: Fica em paz. Mandou selar a jumenta e disse ao servo: Conduze-me e vai adiante. Não me detenhas pelo caminho, a não ser que eu te ordene. Ela partiu e foi ter com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando o homem de Deus a viu de longe, disse a Gese, seu servo: Lá está aquela sunamita. Corre-lhe ao encontro e pergunta: Estás bem? Teu marido vai bem? Teu filho está bem? Ela respondeu: Bem. Chegando perto do homem de Deus na montanha, ela agarrou-lhe os pés. Gese aproximou-se para afastá-la, mas o homem de Deus disse: Deixa-a, pois tem a alma amargurada e Deus mo encobriu e nada me revelou. Ela disse: Acaso eu pedi um filho a meu senhor? Não te havia pedido que não me enganasses. Eliseu disse a Gese: Cinge teus rins, toma meu bastão na mão e parte. Se encontrares alguém, não o saudes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Colocarás meu bastão sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: Tão certo como Deus vive e tu vives, eu não te deixarei. Então ele se ergueu e a seguiu. Gese, que os havia precedido, tinha colocado o bastão sobre o rosto do menino, mas ele não disse nada nem reagiu. Então o servo voltou para encontrar-se com Eliseu e informou-lhe: O menino não despertou. Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto e estendido sobre sua própria cama. Ele entrou, fechou a porta atrás deles dois e orou a Deus. Depois subiu à cama, deitou-se sobre o menino, pondo a boca sobre a dele, os olhos sobre os dele, as mãos sobre as dele, estendeu-se sobre ele e a carne do menino se aqueceu. Eliseu pôs-se a andar novamente de um lado para outro na casa, depois tornou a subir e se estendeu sobre ele, até 7 vezes, então o menino espirrou e abriu os olhos. Eliseu chamou Gese e disse-lhe: Chama a sunamita. Chamou-a e, quando ela chegou perto de Eliseu, este lhe disse: Toma teu filho. Ela entrou, lançou-se a seus pés e prostrou-se por terra, depois tomou seu filho e saiu. A panela envenenada. Eliseu voltou a Gilgal, quando a fome reinava na região. Estando os irmãos profetas sentados à sua frente, ele disse a seu servo: Põe a panela grande no fogo e prepara uma sopa para os irmãos profetas. Um deles saiu ao campo para apanhar verdura e encontrou videiras selvagens, colheu delas coloquintidas, enchendo o manto. Voltou e cortou-as em pedaços dentro da panela de sopa, sem saber o que era. Distribuíram-na aos homens, para que comessem. Porém, logo que provaram da sopa, soltaram um grito: Homem de Deus! A morte está na panela! E não puderam mais comer. Então Eliseu disse: Trazei-me farinha. Jogou farinha na panela e disse: Serve aos homens, para que comam. E já não havia nada de nocivo na panela. A multiplicação dos pães. Veio um homem de Baal-Salisa e trouxe para o homem de Deus pão das primícias, 20 pães de cevada e trigo novo em espiga. Eliseu ordenou: Oferece a esta gente para que coma. Mas seu servo respondeu: Como hei de servir isso para 100 pessoas? Ele repetiu: Oferece a esta gente para que coma, pois assim falou Deus: comerão e ainda sobrará. Serviu-lhes, eles comeram e ainda sobrou, segundo a palavra de Deus. A cura de Naaman, chefe do exército do rei de Aram, gozava de grande consideração e prestígio junto de seu senhor, pois fora por meio dele que Deus concedera a vitória aos arameus, mas esse homem era leproso. Ora, os arameus, numa incursão, tinham levado do território de Israel uma moça que ficou a serviço da mulher de Naaman. Disse ela à sua patroa: Bastaria meu amo se apresentar ao profeta de Saméria. Ele o livraria da lepra. Naaman foi informar o seu senhor: A moça que veio da terra de Israel falou isso e isso. O rei de Aram respondeu: Vai, que eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Naaman partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes de gala.
Entregou ao rei de Israel a carta, que dizia: ao mesmo tempo que esta carta te chegar às mãos, envio-te meu servo Naamã, para que o cures da lepra. Ao ler a carta, o rei de Israel rasgou suas vestes e disse: acaso sou um Deus, que possa dar a morte e a vida, para que esse me mande um homem para eu curá-lo de lepra? Vê-se bem que ele anda buscando pretextos contra mim. Mas quando Eliseu soube que o rei de Israel havia rasgado as vestes, mandou-lhe dizer: por que rasgaste as vestes? Que ele venha a mim, para que saiba que há um profeta em Israel. Naamã chegou com seu carro e seus cavalos e parou à porta da casa de Eliseu. Este mandou um mensageiro dizer-lhe: vai lavar-te 7 vezes no Jordão e tua carne te será restituída e ficará limpa. Naamã, irritado, retirou-se dizendo: eu pensava comigo, certamente ele sairá e se apresentará pessoalmente, depois invocará o nome de Deus seu Deus, agitará a mão sobre o lugar infetado e me curará da lepra. Porventura os rios de Damasco, o Abana, e o Farfar, não valem mais que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles para ficar purificado? Voltando as costas, retirou-se indignado. Mas seus servos, aproximando-se dele, disseram-lhe: meu pai, mesmo que o profeta te houvesse ordenado algo difícil, não o terias feito. Quanto mais agora que ele te diz: lava-te e ficarás purificado. Desceu, pois, e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme a ordem de Eliseu, sua carne se tornou sadia como a de uma criança e ficou limpa. Ele voltou à casa de Eliseu com todo o seu séquito, entrou, apresentou-se diante dele e disse: agora sei que não há Deus em toda a terra a não ser em Israel. Por favor, aceita este presente do teu servo. Mas Eliseu replicou: tão certo como vive Deus, a quem sirvo, nada aceitarei. Naamã insistiu para que ele aceitasse, mas ele recusou. Então Naamã disse: sendo assim, permite, então, que se dê a teu servo a quantidade de terra que 2 mulas podem carregar, pois teu servo não mais oferecerá holocausto nem sacrifício a outros deuses, mas só a Deus. Que Deus perdoe, porém, a teu servo o seguinte: quando meu senhor vai ao templo de Remon para adorar, ele se apoia sobre meu braço e também me prostro no templo de Remon junto com ele, digne-se Deus perdoar esta ação a seu servo. Eliseu lhe respondeu: vai em paz, e Naamã caminhou até certa distância. Gize, servo de Eliseu, disse consigo: meu senhor usou de consideração para com esse arameu Naamã, não aceitando dele o que lhe havia oferecido. Tão certo como Deus vive, vou correr atrás dele e ganharei alguma coisa. E Gize correu no encalço de Naamã. Quando Naamã viu correndo atrás dele, saltou do seu carro, foi ao seu encontro e perguntou: vai tudo bem? Ele respondeu: bem. Meu senhor mandou-me dizer-te: agora mesmo acabam de chegar 2 jovens da montanha de Efraim, irmãos profetas. Dá para eles, eu te peço, 1 talento de prata e 2 vestes de gala. Naamã respondeu: aceita 2 talentos, insistiu com ele e atou os 2 talentos de prata em 2 sacos, junto com 2 vestes de gala, e entregou-os a 2 de seus servos, que os levaram à frente de Gize. Quando chegou a Ofel, Gize tomou os objetos de suas mãos e os guardou em casa, depois despediu os homens, que se retiraram. A seguir, veio apresentar-se a seu senhor. Eliseu lhe perguntou: donde vens Gize? Teu servo não foi a lugar nenhum, respondeu. Mas Eliseu lhe disse: acaso meu espírito não estava presente quando alguém saltou do seu carro ao teu encontro? Agora que recebeste o dinheiro, podes comprar com ele vestes, olivais e vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Mas a lepra de Naamã se apegará a ti e à tua posteridade para sempre. E Gize saiu de sua presença branco como a neve, por causa da lepra. O machado perdido e encontrado. Os irmãos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar em que moramos, perto de ti, é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão e ali cada um de nós tomará uma viga de madeira e lá construiremos uma moradia. Ele respondeu: ide. Um deles disse: queiras vir com teus servos? E ele respondeu: irei. Partiu com eles. Chegados ao Jordão, puseram-se a cortar madeira. Estando um deles a abater sua viga, o machado caiu na água, e ele gritou: ai, meu senhor, era um machado emprestado. Mas o homem de Deus perguntou-lhe onde ele caiu, e o outro mostrou-lhe o lugar.
Então Eliseu cortou um pedaço de madeira, jogou-o naquele lugar e o machado veio à tona. Disse então, apanha-o, e o homem estendeu a mão e o pegou. Guerras contra os arameus. Eliseu captura todo um batalhão arameu. O rei de Aram estava em guerra contra Israel. Tomou conselho com seus oficiais e disse-lhes, fareis uma incursão contra tal lugar. Mas Eliseu mandou dizer ao rei de Israel, cuidado com tal lugar, pois os arameus descem para lá, e o rei de Israel mandou seus homens para o lugar onde Eliseu lhe havia indicado. Ele o advertia e o rei ficava de sobreaviso, e isso se deu não apenas uma ou duas vezes. O coração do rei de Aram ficou perplexo com a coisa e ele convocou seus oficiais para perguntar-lhes, não me poderíeis descobrir quem é que está nos traindo junto do rei de Israel? Um dos seus oficiais respondeu, ninguém, senhor meu rei, é Eliseu, profeta de Israel, que revela ao rei de Israel até mesmo as palavras que dais-as no teu quarto de dormir. Ordenou ele, ide, vede onde ele está e mandarei prendê-lo. E foi-lhe anunciado, eis que ele está em Dotã. Então o rei mandou para lá cavalos, carros e uma poderosa tropa, chegaram de noite e cercaram o lugar. No dia seguinte, Eliseu levantou-se bem cedo e saiu. E eis que um batalhão cercava a cidade com cavalos e carros. Seu servo lhe disse, ai, meu senhor, como vamos fazer? Não tenhas medo, respondeu, pois são mais numerosos os que estão conosco que os que estão com eles. Eliseu orou dizendo, Deus abre seus olhos para que veja. Deus abriu os olhos do servo e ele viu a montanha coberta de cavalos e carros de fogo em torno de Eliseu. E quando os arameus disseram contra ele, Eliseu orou assim a Deus, digna-te ferir essa gente de Belida, e ele os feriu de Belida, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse, não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me, que vos conduzirei ao homem que procurais. Mas ele os conduziu a Saméria. Ao entrarem em Saméria, Eliseu disse, Deus, abre os olhos dessa gente, para que veja. Deus abriu seus olhos e eles viram, estavam no centro de Saméria. Quando os viu, o rei de Israel disse a Eliseu, devo matá-los, meu pai. Mas ele respondeu, não? Tiras a vida àqueles que tua espada e teu arco fizeram prisioneiros. Dá-lhes pão e água, para que comam e bebam e depois voltem para seu senhor. O rei lhes serviu um grande banquete, depois de terem comido e bebido, despediu-os e eles voltaram para o seu senhor. Os bandos arameus não fizeram mais incursões no território de Israel. A fome durante o cerco de Saméria. Depois disso, aconteceu que Ben-Hadad, rei de Aram, reuniu todo o seu exército e veio sitiar Saméria. Houve então grande fome em Saméria e o cerco foi tão cruel que uma cabeça de jumento valia 80 siclos de prata e a quarta parte de uma cebola selvagem, 5 siclos de prata. Passando o rei pela muralha, uma mulher lhe gritou, socorre-me, senhor meu rei. Respondeu ele. Se Deus não te socorre, donde posso tirar auxílio para ti? Da eira ou do lagar? Depois o rei perguntou, que te aconteceu? E ela, esta mulher me disse, entrega teu filho, para que o comamos hoje, que amanhã comeremos o meu. Cozinhamos pois o meu filho e o comemos. No dia seguinte, eu lhe disse, entrega teu filho para o comermos, mas ela ocultou seu filho. Quando o rei ouviu o que dissera a mulher, rasgou suas vestes. O rei estava andando sobre a muralha e o povo viu que ele trazia sobre o corpo um cilício. Ele disse, que Deus me faça este mal e ainda acrescente este outro, se a cabeça de Eliseu ainda lhe ficar sobre os ombros hoje. Eliseu anuncia o fim iminente da provação. Eliseu estava sentado em sua casa e os anciãos sentados com ele. O rei fez-se preceder por um mensageiro. Mas antes que este chegasse até ele, Eliseu disse aos anciãos, vistes como esse filho de assassino mandou-me cortar a cabeça. Atenção! Quando chegar o mensageiro, fechai a porta e empurrai-o com ela. Acaso não o segue o barulho dos passos de seu senhor? Ele ainda estava falando, quando o rei desceu até ele e disse, todo este mal vem de Deus. Que devo ainda esperar de Deus? Eliseu respondeu, escuta a palavra de Deus. Assim fala Deus, amanhã a esta hora, uma medida de flor de farinha custará 1 siclo e 2 medidas de cevada, 1 siclo, na porta de Saméria. O escudeiro em cujo braço o rei se apoiava respondeu a Eliseu, ainda que Deus fizesse janelas no céu, essa predição se realizaria.
Eliseu disse: Tu o verás com teus próprios olhos, mas não comerás. Descoberta do acampamento arameu abandonado à porta da cidade estavam 4 leprosos, os quais disseram entre si: Por que ficarmos aqui à espera da morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos lá, porque a fome reina lá dentro. Se ficarmos aqui, morremos na mesma. Vamo-nos, pois, e passemos para o acampamento dos arameus. Se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, levantaram-se para ir em direção ao acampamento dos arameus. Ao chegarem ao limite do acampamento, notaram que lá não havia ninguém. É que o Senhor fizera ouvir no acampamento dos arameus um ruído de carros e de cavalos, o ruído de um grande exército, de modo que eles disseram entre si: O rei de Israel deve ter pulgado com soldo contra nós os reis dos heteus e os reis do Egito para que marchem contra nós. Levantaram-se e fugiram ao anoitecer, abandonando suas tendas, cavalos e jumentos, numa palavra, o acampamento tal como estava, e fugiram para salvar a vida. Aqueles leprosos, pois, chegaram ao limite do acampamento e entraram numa tenda. Depois de terem comido e bebido, levaram de lá prata, ouro e vestes, que foram em seguida esconder. Voltaram depois, penetraram noutra tenda e tiraram de lá os despojos e igualmente os esconderão. Fim do cerco e da fome. Disseram depois entre si: Não está certo o que estamos fazendo, hoje é um dia de boas novas e nós estamos calados. Se esperarmos até raiar o dia de amanhã, um castigo nos sobrevirá. Vamos, pois, levemos a notícia ao palácio do rei. Foram, chamaram os guardas da porta da cidade e lhes disseram: Fomos ao acampamento dos arameus, lá não há ninguém, não se ouve a voz de ninguém, há somente cavalos e jumentos amarrados e as tendas intactas. Os guardas da porta gritaram e transmitiram a notícia para o interior do palácio do rei. De noite, o rei levantou-se e disse aos seus oficiais: Vou explicar-vos o que os arameus nos fizeram. Sabendo que estamos sofrendo fome, retiraram-se do acampamento para se esconderem no campo, pensando consigo: eles sairão da cidade, nós os apanharemos vivos e entraremos na cidade. Um dos seus oficiais respondeu: Tomem-se 5 dos cavalos sobreviventes que ainda estão aqui, sua sorte será a mesma dos que morreram, nós os mandaremos lá e veremos. Tomaram 2 carros com os cavalos e o rei os enviou atrás do exército dos arameus, dizendo: Ide e vede. Eles o seguiram até o Jordão. A estrada estava cheia de vestes e outros objetos que os arameus tinham abandonado em seu pânico. Voltaram os mensageiros e deram a notícia ao rei. Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus. Uma medida de flor de farinha passou a custar 1 siclo e 2 medidas de cevada, 1 siclo, conforme a palavra de Deus. O rei tinha posto como sentinela na porta o escudeiro em cujo braço ele se apoiava. O povo o pisoteou lá na porta e ele morreu, conforme dissera o homem de Deus. Isso ele havia dito quando o rei dissera até ele. Aconteceu o que o homem de Deus tinha dito ao rei. Amanhã a esta hora, 2 medidas de cevada custarão 1 siclo e 1 medida de flor de farinha custará 1 siclo, na porta de Saméria. O escudeiro responderá ao homem de Deus: ainda que Deus fizesse janelas no céu, essa predição se realizaria. Eliseu disse: Tu o verás com teus próprios olhos, mas não comerás. Foi o que lhe aconteceu, o povo o pisoteou na porta e ele morreu. Epílogo da história da sunamita. Eliseu tinha dito à mulher cujo filho ele ressuscitara: Levanta-te, parte com tua família e vai morar onde Pilderes, no exterior, pois Deus fez vir a fome e ela já está vindo sobre a terra, por 7 anos. A mulher levantou-se e fez o que o homem de Deus tinha mandado, partiu com sua família e morou 7 anos na terra dos filisteus. Ao cabo de 7 anos, ela voltou da terra dos filisteus e foi fazer um apelo ao rei, por sua casa e seu terreno. Ora, o rei estava conversando com Geze, servo do homem de Deus, e dizia: Conta-me todas as grandes coisas realizadas por Eliseu. Ele estava justamente contando ao rei a ressurreição do menino morto, quando a mulher cujo filho Eliseu ressuscitara foi fazer um apelo ao rei, por sua casa e seu terreno. Geze disse: Senhor meu rei, aí está a mulher e aí está seu filho que Eliseu ressuscitou. O rei interrogou a mulher e ela lhe contou o acontecido. Então o rei mandou que um eunuco a acompanhasse e ordenou a este, que lhe seja restituído tudo o que lhe pertence e todos os rendimentos do terreno, desde o dia em que deixou a terra até agora. Eliseu e Azael de Damasco. Eliseu foi a Damasco.
O rei de Aram, Ben-Hadad, estava doente, foi-lhe anunciado, o homem de Deus veio até nós. Então o rei ordenou a Hazael, toma contigo um presente, vai ao encontro do homem de Deus e consulta Deus por meio dele, para saber se ficarei curado desta enfermidade. Hazael partiu ao encontro de Eliseu e levou como presente tudo o que havia de melhor em Damasco, uma carga de 40 camelos. Veio, pois, à presença dele e disse-lhe: Teu filho Ben-Hadad, rei de Aram, mandou-me para perguntar-te: ficarei curado desta enfermidade? Eliseu respondeu-lhe: Vai dizer-lhe, pudes ficar curado, mas Deus mostrou-me que certamente ele morrerá. Depois a expressão do seu rosto ficou imóvel, seu olhar tornou-se fixo e o homem de Deus se pôs a chorar. Hazael disse: Por que meu senhor está chorando? Eliseu respondeu: Porque sei o mal que farás aos filhos de Israel, incendiarás suas fortalezas, passarás ao fio da espada seus jovens, esmagarás suas crianças, rasgarás o ventre das mulheres grávidas. Hazael disse: Mas que é teu servo? Como este cão poderia realizar essa grande façanha? Eliseu respondeu: Deus mostrou-me numa visão que serás rei de Aram. Hazael deixou Eliseu e voltou para junto do seu amo, o qual lhe perguntou: Que te disse Eliseu? Disse-me que poderias sarar, respondeu ele. No dia seguinte, ele pegou uma coberta, mergulhou-a na água e estendeu-a sobre o seu rosto, de modo que Ben-Hadad morreu e Hazael reinou em seu lugar. Reinado de Jorão em Judá, Ifem, no 5º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, Jorão, filho de Josafá, tornou-se rei de Judá. Tinha 32 anos quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Imitou o comportamento dos reis de Israel, como fizera a casa de Acabe, pois foi da casa de Acabe que ele tomou sua esposa, e fez o mal aos olhos de Deus. Todavia, Deus não quis destruir Judá, por causa do seu servo Davi, segundo a promessa que lhe fizera de deixar-lhe sempre uma lâmpada em sua presença. No seu tempo, Idam libertou-se do domínio de Judá e constituiu um rei para si. Jorão foi a Seira, e com ele todos os seus carros. Levantou-se à noite e forçou a linha dos edomitas que o tinham cercado, a ele e aos comandantes dos carros, o povo fugiu para suas tendas. Assim, Idam se livrou do domínio de Judá, até o dia de hoje. Foi também nessa época que Libna sacudiu o seu jugo. O resto da história de Jorão, e tudo o que fez, não está tudo escrito no livro dos Anais dos Reis de Judá. Jorão adormeceu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. Seu filho Ocozias reinou em seu lugar. Reinado de Ocozias em Judá no 12º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, Ocozias, filho de Jorão, tornou-se rei de Judá. Tinha 22 anos quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Atália e era filha de Amri, rei de Israel. Ele imitou a conduta da família de Acabe e fez o mal aos olhos de Deus, como a família de Acabe, pois era ligado a esta por afinidade. Foi com Jorão, filho de Acabe, combater Hazael, rei de Aram, em Ramote de Galad. Mas os arameus feriram Jorão. O rei Jorão voltou a Jezreel para tratar-se dos ferimentos recebidos dos arameus em Ramote, quando combatia contra Hazael, rei de Aram, e Ocozias, filho de Jorão, rei de Judá, desceu a Jezreel para visitar Jorão, filho de Acabe, que estava enfermo. História de J. Um discípulo de Eliseu confere a unção real a Geu. O profeta Eliseu chamou um dos irmãos profetas e disse-lhe: Cinge teus rins, toma contigo este frasco de óleo e parte para Ramote de Galad. Chegando lá, procura por Geu, filho de Josafá, filho de Nansi. Tendo-o encontrado, chama-o do meio dos seus colegas e leva-o a um aposento separado. Tomarás então o frasco de óleo e o derramarás sobre sua cabeça, dizendo: Assim fala Deus, eu te unjo como rei de Israel. Depois abre a porta e foge depressa. O jovem partiu em direção a Ramote de Galad. Quando chegou, os chefes do exército estavam em reunião. Ele disse: Chefe, tenho algo a dizer-te. Geu perguntou: A qual de nós? A ti, chefe, respondeu ele. Então Geu se ergueu e entrou na casa. O jovem derramou-lhe o óleo sobre a cabeça e disse: Assim fala Deus, Deus de Israel. Eu te ungi como rei sobre o povo de Deus, sobre Israel. Exterminarás a casa de Acabe, teu senhor, e eu vingarei o sangue dos meus servos, os profetas, e de todos os servos de Deus contra Jezabel e contra toda a família de Acabe.
Exterminarei todo varão da família de Acabe, tanto o ligado como o livre em Israel. Tratarei a família de Acabe como a de Jeroboão, filho de Nabate, e a de Baasa, filho de Aias. Os cães devorarão Jezabel no campo de Jezrael, ninguém lhe dará sepultura. Depois ele abriu a porta e fugiu. Jeú é proclamado rei. Jeú saiu para reunir-se aos oficiais de seu senhor, os quais lhe perguntaram: está tudo bem? Por que veio a ti esse louco? Respondeu ele: conheceis bem esse homem e sua linguagem. Mas eles disseram: não é verdade. Explica-nos tudo. Ele respondeu: falou-me desse e desse modo e disse: assim fala Deus, eu te ungi como rei de Israel. Imediatamente, todos tomaram seus mantos e os estenderam debaixo dos seus pés, sobre os degraus, tocaram a trombeta e gritaram: Jeú é rei. Jeú prepara a usurpação do poder. Jeú, filho de Josafá, filho de Nansi, conspirou contra Jorão. Jorão, com todo o Israel, defendia Ramote de Galaad contra um ataque de Hazael, rei de Aram. Mas o rei Jorão tinha voltado a Jezrael para se tratar das feridas que os arameus lhe haviam infligido nos combates que sustentava contra Hazael, rei de Aram. Jeú disse: se estais de acordo, que não saia ninguém da cidade para levar a notícia a Jezrael. Jeú subiu num carro e partiu para Jezrael. Jorão lá estava, acamado, e Ocosias, rei de Judá, tinha ido visitá-lo. A sentinela, que estava na torre de Jezrael, viu aproximar-se a tropa de Jeú e anunciou: estou vendo uma tropa. Jorão ordenou: chama um cavaleiro e manda-o ao seu encontro para perguntar: tudo vai bem? O cavaleiro foi ao encontro de Jeú e perguntou: assim fala o rei, tudo vai bem? Que te importa se tudo vai bem? Respondeu Jeú. Passa para trás de mim. A sentinela anunciou: o mensageiro chegou até eles, mas não volta. O rei enviou um segundo cavaleiro, este chegou perto deles e perguntou: assim fala o rei, tudo vai bem? Que te importa se tudo vai bem? Respondeu Jeú. Passa para trás de mim. A sentinela anunciou: ele chegou até eles, mas não volta. Pela maneira de dirigir o carro deve ser Jeú, filho de Nansi, ele dirige como um doido. Jorão disse: preparai meu carro. O carro foi preparado e Jorão, rei de Israel, e Ocosias, rei de Judá, partiram, cada qual no seu carro, ao encontro de Jeú. Alcançaram-no no campo de Nabote de Jezrael. Assassínio de Jorão. Vendo Jeú, Jorão perguntou: vai tudo bem, Jeú? Este respondeu: como pode ir tudo bem, se perduram as prostituições de tua mãe Jezabel e suas inúmeras mádias? Então Jorão virou seu carro e fugiu, bradando a Ocosias: traição, Ocosias! Mas Jeú já tinha retesado seu arco e atingiu Jorão entre as espadoas. A flecha atingiu o coração do rei, que tombou dentro do carro. Jeú ordenou a Badacer, seu escudeiro: tira-o e lança-o no terreno de Nabote de Jezrael. Lembraste? Quando nós dois estávamos num carro seguindo Acabe, seu pai, Deus pronunciou contra ele esta sentença: dou minha palavra. Vi ontem o sangue de Nabote e o de seus filhos, oráculo de Deus. Neste mesmo campo eu te retribuirei, oráculo de Deus. Tira-o, pois, e joga-o no terreno, conforme a palavra de Deus. Assassínio de Ocosias. Vendo isso, Ocosias, rei de Judá, fugiu pela estrada de Begã, mas Jeú o perseguiu e gritou: matai-o também. Feriram-no dentro do seu carro, na subida de Gaver, que fica perto de Geblaão. Refugiou-se em Meguido e lá morreu. Seus servos transportaram-no num carro até Jerusalém e o sepultaram em seu túmulo, na cidade de Davi. Ocosias se tornara rei de Judá no 11º ano de Jorão, filho de Acabe. Assassínio de Jezabel. Jeú voltou para Jezrael. Sabendo disso, Jezabel pintou os olhos, adornou a cabeça e se pôs à janela. Quando Jeú atravessou a porta, ela perguntou: tudo vai bem, Zambre, assassino de seu senhor? Jeú ergueu os olhos para a janela e disse: quem está comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos se inclinaram para ele. Ordenou ele: lançai-a abaixo. E eles a atiraram para baixo, seu sangue salpicou a parede e os cavalos, que a pisotearam. A seguir, entrou Jeú e, depois de ter comido e bebido, disse: e de ver aquela maldita e dai-lhe sepultura, pois é filha de rei. Quando chegaram para sepultá-la, só encontraram o crânio, os pés e as mãos. Voltaram para contar isso a Jeú, que disse: esta foi a palavra de Deus,
que pronunciou por intermédio de seu servo Elias, o tesbita, no campo de Jezreel: os cães devorarão a carne de Jezabel, e o cadáver de Jezabel será como esterco espalhado no campo, de modo que não se poderá dizer: esta é Jezabel. Massacre da família real de Israel. Havia em Saméria 70 filhos de Acabe. Jeú escreveu cartas e enviou-as a Saméria, aos comandantes da cidade, aos anciãos e aos túteres dos filhos de Acabe. Dizia a carta: quando esta carta vos chegar às mãos, vós, que tendes convosco os filhos de vosso senhor, carros e cavalos, uma cidade forte e armamento, vede qual é, entre os filhos de vosso senhor, o melhor e o mais digno, e ponde-o no trono de seu pai e combatei pela casa de vosso senhor. Eles, porém, sentiram grande medo e disseram: se 2 reis não puderam resistir-lhe, como o poderíamos nós? E o prefeito do palácio, o comandante da cidade, os anciãos e os túteres mandaram dizer a Jeú: somos teus servos, faremos tudo o que ordenares, não escolheremos rei algum, fez o que te agradar. Jeú escreveu-lhes depois uma segunda carta, em que dizia: se estais do meu lado e quereis ouvir-me, tomai os cabeças dos homens da família de vosso senhor e vinde ter comigo amanhã a esta hora em Jezreel. Havia 70 filhos do rei nas casas dos notáveis da cidade, onde eram educados. Logo que a carta lhes chegou às mãos, pegaram os filhos do rei, degolaram todos os 70 e, pondo suas cabeças em cestos, enviaram-nas para Jezreel. Veio um mensageiro anunciar a Jeú: trouxeram as cabeças dos filhos do rei. Ele disse: colocai-as em 2 montes à entrada da porta, até a manhã seguinte. De manhã, ele saiu e, de pé, disse a todo o povo: vós sois inocentes. Quanto a mim, conspirei contra meu senhor e matei-o, mas, e estes todos, quem os matou? Sabei, pois, que não ficará sem cumprimento nenhuma das palavras que Deus pronunciou contra a família de Acabe. Deus executou o que havia dito por intermédio de seu servo Elias. E Jeú matou todos os que restavam da família de Acabe em Jezreel, todos os notáveis, os parentes e os sacerdotes, não deixou escapar nenhum. Massacre dos príncipes de Judá. Jeú partiu para Saméria. Estando a caminho, em Beesed dos pastores, encontrou os irmãos de Ocuzias, rei de Judá, e perguntou: quem sois? Eles responderam: somos irmãos de Ocuzias e descemos para saudar os filhos do rei e os filhos da rainha mãe. Ordenou Jeú: prendei-os vivos. Foram apanhados vivos e degolados na cisterna de Beesed. Eram 42 e nenhum foi poupado. Jeú e Jonadab, partindo dali, encontrou-se com Jonadab, filho de Recabe, que vinha ao seu encontro, saudou-o e disse-lhe: teu coração é leal para comigo, como meu coração para contigo. Sim, respondeu Jonadab. E Jeú retrucou: se é assim, dá-me a mão. Jonadab deu-lhe a mão e Jeú fê-lo subir a seu lado no carro. Disse-lhe: vem comigo e contempla meu zelo por Deus, e o levou no carro. Entrando em Saméria, mandou matar todos os sobreviventes da família de Acabe em Saméria, exterminou-a, segundo a palavra que Deus dissera a Elias. Massacre dos fiéis de Baal e destruição do seu templo. Jeú reuniu todo o povo e disse: Acabe venerou pouco a Baal, Jeú vai venerá-lo muito. Agora, pois, congregai-me todos os profetas de Baal e todos os seus sacerdotes, que ninguém falte, porque desejo oferecer um grande sacrifício a Baal. Quem faltar, perderá a vida. Nisso Jeú agia com astúcia, para liquidar os fiéis de Baal. Ordenou: convocai uma assembleia santa para Baal, e eles a convocarão. Jeú enviou mensageiros por todo o Israel e vieram todos os fiéis de Baal, sem faltar ninguém. Foram para o templo de Baal, que ficou lotado de uma extremidade à outra. Jeú disse ao guarda do vestiário: traze vestes para todos os fiéis de Baal, e ele trouxe vestes para eles. Jeú veio ao templo de Baal com Jonadab, filho de Recabe, e disse aos fiéis de Baal: reparai bem se não há servidores de Deus aqui convosco, mas somente fiéis de Baal. E ele se aproximou para oferecer sacrifícios e holocaustos. Ora, Jeú colocara do lado de fora 80 homens e dissera: se algum de vós deixar escapar um desses homens que vou entregar-vos, responderá com a própria vida pela do outro. Quando Jeú acabou de oferecer o holocausto, ordenou aos guardas e aos escudeiros: entrai, matai-os. Não deixeis ninguém sair. Os guardas e os escudeiros entraram, passaram-nos ao fio da espada e chegaram até o santuário do templo de Baal.
Tiraram o poste sagrado do templo de Baal e o queimaram. Derrubaram a estela de Baal, demoliram também o templo de Baal e no lugar dele fizeram umas latrinas, o que permanece até hoje. Reinado de Jeu em Israel, assim Jeu fez Baal desaparecer de Israel. Entretanto, Jeu não se desviou dos pecados que Jeroboão, filho de Nabat, fizera a Israel cometer, os bezerros de ouro de Betel e de Dan. Deus disse a Jeu: porque executaste bem o que era agradável a meus olhos e cumpriste toda a minha vontade contra a casa de Acabe, teus filhos até a 4ª geração se assentaram sobre o trono de Israel. Mas Jeu não seguiu fielmente e de todo o seu coração a lei de Deus, Deus de Israel, não se afastou dos pecados que Jeroboão fizera a Israel cometer. Por aquele tempo, Deus começou a retalhar o território de Israel, e Hazael venceu Israel em todas as fronteiras, desde o Jordão até o Oriente, arrebatando-lhe toda a terra de Galaad, a terra de Gad, de Rubem, de Manassés, desde Aroê, situado junto à torrente do Arnon, Galaad e Baissã. O resto da história de Jeu, tudo o que fez, todas as suas façanhas, não está tudo escrito no livro dos anais dos reis de Israel. Ele adormeceu com seus pais e foi sepultado em Saméria, seu filho Joacás sucedeu-lhe no trono. Jeu reinou sobre Israel durante 28 anos, em Saméria. Do reinado de Atália à morte de Eliseu. História de Atália, quando a mãe de Ocozias, Atália, soube que seu filho estava morto, resolveu exterminar toda a descendência real. Mas Josaba, filha do rei Jorão e irmã de Ocozias, raptou Joás, seu sobrinho, dentre os filhos do rei que estavam sendo massacrados e o colocou, com sua ama, no quarto dos leitos, assim ela o escondeu de Atália e ele não foi morto. Ficou 6 anos com ela, escondido no templo de Deus, enquanto Atália reinava sobre a terra. No 7º ano, Joiada mandou chamar os centuriões dos Queritas e os guardas, e os convocou junto de si, no templo de Deus. Concluiu com eles uma aliança, fê-los prestar juramento e mostrou-lhes o filho do rei. Deu-lhes esta ordem: eis o que haveis de fazer, a 3ª parte de vós, que entra em serviço no sábado, montando guarda no palácio real, e as 2 outras seções vossas, que saem do serviço no sábado, montando guarda no templo de Deus, fareis um círculo em torno do rei, cada qual com suas armas na mão, e todo aquele que quiser forçar vossas fileiras será morto. Acompanhareis o rei em todo lugar a que ele for. Os centuriões fizeram tudo quanto lhes ordenara o sacerdote Joiada. Cada qual reuniu seus homens, tanto os que entravam em serviço no sábado, como os que o terminavam, e vieram para junto do sacerdote Joiada. O sacerdote entregou aos centuriões as lanças e os escudos do rei Davi, que estavam no templo de Deus. Os guardas se postaram, de armas na mão, desde o ângulo sul até o ângulo norte do templo, rodeando o altar e o templo. Então Joiada mandou que trouxessem o filho do rei, cingiu-o com o diadema e entregou-lhe o documento da aliança, proclamaram-no rei e deram-lhe a unção. Bateram palmas e gritaram: Viva o rei! Ouvindo os gritos do povo, Atália veio em direção ao povo no templo de Deus. Quando viu o rei de pé sobre o estrado, segundo o costume, os chefes e os tocadores de trombeta perto do rei, todo o povo da terra gritando de alegria e tocando as trombetas, Atália rasgou suas vestes e bradou: Traição! Traição! Então o sacerdote Joiada deu ordens aos comandantes da tropa: Arrastai-a para fora, por entre as fileiras, e se alguém a seguir, passai-o ao fio da espada, pois o sacerdote dissera: Não a mateis dentro do templo de Deus. Agarraram-na e, quando ela chegou ao palácio real, na entrada da porta dos cavalos, foi morta nesse lugar. Joiada concluiu entre Deus, o rei e o povo uma aliança pela qual o povo se comprometia a ser o povo de Deus, e outra aliança entre o rei e o povo. Todo o povo da terra dirigiu-se depois ao templo de Baal e o demoliu, quebraram totalmente os áltares e as imagens e mataram Matã, sacerdote de Baal, diante dos áltares. O sacerdote estabeleceu postos de vigilância no templo de Deus. Depois reuniu os centuriões, os queritas, os guardas e todo o povo da terra. Fizeram o rei descer do templo de Deus e entraram no palácio pela porta dos guardas. Joás sentou-se no trono dos reis. Todo o povo da terra estava em festa e a cidade estava calma. Atália fora morta pela espada no palácio real. Reinado de Joás em Judá, Joás tinha 7 anos quando começou a reinar.
No 7º ano de Joás tornou-se rei e reinou 40 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Sebias e era de Bersabeia. Joás fez o que é agradável aos olhos de Deus, durante toda a sua vida, pois o sacerdote Joiada o havia educado. Contudo, os lugares altos não desaparecerão e o povo continuou a oferecer sacrifícios e incenso sobre os lugares altos. Joás disse aos sacerdotes: todo o dinheiro das oferendas sagradas que for trazido ao templo de Deus, o dinheiro das taxas pessoais e todo o dinheiro oferecido espontaneamente ao templo de Deus, recebam-no os sacerdotes, cada qual da mão dos seus conhecidos, e o empreguem no templo, para fazer as restaurações necessárias. Ora, no 23º ano do rei Joás, os sacerdotes não tinham ainda restaurado o templo, então Joás chamou o sacerdote Joiada e os outros sacerdotes e disse-lhes: por que não restaurais o templo? Doravante, não recebereis mais o dinheiro dos vossos conhecidos, mas o dareis para os reparos do templo. Os sacerdotes concordaram em não mais receberem dinheiro do povo e em não serem mais os encarregados da restauração do templo. Então o sacerdote Joiada tomou um cofre, fez-lhe um buraco na tampa e o colocou ao lado do altar, à direita de quem entrava no templo de Deus, e os sacerdotes que guardavam os umbrais nele depositavam todo o dinheiro oferecido ao templo de Deus. Quando viam que havia muito dinheiro no cofre, vinha o secretário real, fundia-se e contava-se o dinheiro que se achava no templo de Deus. Uma vez conferido o dinheiro, era entregue aos empreiteiros contratados para as obras do templo de Deus e estes o empregavam pagando os carpinteiros e os construtores que trabalhavam no templo de Deus, os pedreiros e escultores, e na compra de madeira e pedras de cantaria, destinadas à restauração do templo de Deus, em suma, para todas as despesas de restauração do templo. Mas não se faziam no templo de Deus taças de prata, cutelos, bacias para aspersão, trombetas, nem objeto algum de ouro ou de prata. Com o dinheiro que era oferecido, este era entregue aos empreiteiros, que o empregavam na restauração do templo de Deus. Nem se pediam contas dos homens aos quais era entregue o dinheiro para dá-lo aos operários, porque agiam com honestidade. O dinheiro oferecido pela expiação de um delito ou de um pecado não era destinado ao templo de Deus, mas ficava para os sacerdotes. Então Azael, rei de Aram, partiu para combater Gate e tomou-a, depois resolveu subir para atacar Jerusalém. Joás, rei de Judá, tomou todos os objetos que haviam consagrado os reis de Judá, seus pais, Josafá, Jorão e Ocosias, e também os que ele próprio havia consagrado, bem como todo o ouro que se encontrava nos tesouros do templo de Deus e do palácio real, e enviou tudo isso a Azael, rei de Aram, o qual se retirou de Jerusalém. O resto da história de Joás e todos os seus feitos, não está tudo escrito no livro dos anais dos reis de Judá. Seus servos sublevaram-se e fizeram uma conspiração, mataram Joás em Bemelo. Josacar, filho de Semaat, e Josabed, filho de Sumar, o feriram e ele morreu. Foi sepultado com seus pais na cidade de Davi e seu filho Amazias reinou em seu lugar. Reinado de Joacás em Israel, no 23º ano de Joás, filho de Ocosias, rei de Judá, Joacás, filho de tornou-se rei sobre Israel em Saméria e reinou 17 anos. Fez o mal aos olhos de Deus e imitou o pecado ao qual Jeroboão, filho de Nabata, arrastou Israel e não se afastou dele. Então a ira de Deus se inflamou contra Israel e ele o entregou a Azael, rei de Aram, e a Ben-Hadad, filho de Azael, por todo aquele período. Mas Joacás procurou aplacar a Deus e Deus o atendeu, porque viu a tirania com que o rei de Aram oprimia Israel. Deus deu a Israel um libertador que o libertou do poder de Aram, e os filhos de Israel puderam de novo morar em suas tendas como antes. Todavia, não se apartaram do pecado ao qual Jeroboão havia arrastado Israel, obstinaram-se nele e até mesmo o poste sagrado permaneceu de pé em Saméria. Deus só deixou como tropas a Joacás 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 soldados de infantaria. O rei de Aram os havia exterminado e reduzido a pó que se calca aos pés. O resto da história de Joacás, tudo o que fez e suas façanhas, não está tudo escrito no livro dos anais dos reis de Israel. Joacás adormeceu com seus pais e foi sepultado em Saméria, e seu filho Joás reinou em seu lugar. Reinado de Joás em Israel, no 37º ano de Joás, rei de Judá, Joás, filho de Joacás, tornou-se rei sobre Israel em Saméria e reinou 16 anos.
fez o mal aos olhos de Deus e não se afastou do pecado ao qual Jeroboão, filho de Nabat, havia arrastado Israel, mas obstinou-se nele. O resto da história de Joás, tudo o que fez e suas façanhas, a guerra que fez a Amazias, rei de Judá, não está tudo escrito no livro dos anais dos reis de Israel. Joás adormeceu com seus pais e Jeroboão sucedeu-lhe no trono. Joás foi sepultado em Saméria, com os reis de Israel. Morte de Eliseu. Quando Eliseu foi atingido pela doença da qual ia morrer, Joás, rei de Israel, desceu para visitá-lo e chorou sobre o seu rosto, dizendo: Meu pai! Meu pai! Carro e cavalaria de Israel! Disse-lhe Eliseu: Vai buscar um arco e flechas, e Joás foi buscar um arco e flechas. Eliseu disse ao rei: Empunha o arco, e ele o empunhou. Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei, e disse: Abre a janela do lado do oriente, e ele a abriu. Então Eliseu disse: Atira, e ele atirou. Eliseu disse: Flecha de vitória para Deus. Flecha de vitória contra Aram. Vencerás Aram em Afec até o extermínio. Depois disse Eliseu: Toma as flechas, e Joás tomou-as. Eliseu disse ao rei: Fere a terra, e ele deu 3 golpes e parou. Então o homem de Deus irritou-se contra ele e disse: Era preciso dar 5 ou 6 golpes. Então terias derrotado Aram até o extermínio agora, porém, vencerás Aram 3 vezes só. Eliseu morreu e foi sepultado. Bandos de moabitas faziam incursões na terra todo ano. Aconteceu que, enquanto alguns homens estavam sepultando um morto, avistaram um desses bandos, jogaram o corpo dentro do túmulo de Eliseu e partiram. O corpo tocou nos ossos de Eliseu, recobrou vida e pôs-se de pé. Vitória sobre os arameus. Hazaí, rei de Aram, tinha oprimido os israelitas por todo o tempo em que vivera Joacás. Mas Deus lhes fez mercê e compadeceu-se deles. Voltou-se para eles por causa da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó, não os quis destruir e nem os rejeitou para longe de sua face. Hazael, rei de Aram, morreu e seu filho Ben-Hadad reinou em seu lugar. Então Joás, filho de Joacás, retomou das mãos de Ben-Hadad, filho de Hazael, as cidades que Hazael tinha arrebatado de seu pai Joacás na guerra. Joás os venceu 3 vezes e reconquistou as cidades de Israel.